Paz, irmãos, aqui Pastor Marcos Muniz, Conecte, Ministério de Jovens da Igreja Batista Moriá. Hoje, 7 de maio, meditando na palavra nos devocionais em Atos dos Apóstolos. 5 dias depois, o sumo sacerdote Ananias desceu a Cesareia com alguns dos líderes dos judeus e um advogado chamado Tértulo, os quais apresentaram ao governador suas acusações contra Paulo. Quando Paulo foi chamado, Tértulo apresentou sua causa a Félix. Temos desfrutado de um longo período de paz durante o teu governo, e o teu providente cuidado resultou em reformas nesta nação. Em tudo e em toda a parte, excelentíssimo Félix, reconhecemos estes benefícios com profunda gratidão. Todavia, a fim de não tomar-te mais tempo, peço-te o favor de ouvir-nos apenas por um pouco. Verificamos que este homem é um perturbador, que promove tumultos entre os judeus pelo mundo todo. Ele é o principal cabeça da seita dos nazarenos e tentou até mesmo profanar o templo. Então, o prendemos e quisemos julgá-lo segundo a nossa lei. Mas o comandante Lisias interveio e com muita força o arrebatou de nossas mãos e ordenou que os seus acusadores se apresentassem. Se tu mesmo o interrogares, poderás verificar a verdade a respeito de todas estas acusações que estamos fazendo contra ele. Atos capítulo 24, versículos 1 a 8. Intenções escondidas. O Império Romano, como qualquer sociedade, tinha seus ritos, seus protocolos e suas burocracias. O advogado dos judeus chegou ao governador com muita educação, fazendo elogios e agradecimentos, para depois dizer que eles queriam julgar Paulo, descrevendo os seus motivos. No nosso sistema judiciário, diariamente milhares de processos dão entrada, solicitando a condenação de alguém, o pagamento de uma quantia, a guarda de um filho, a divisão de uma herança e por aí vai. Todos feitos dentro dos rituais normais, dizendo o que se quer com palavras bonitas e educadas. Apesar de palavras bonitas e educadas, há intenções por trás que nem sempre são boas. No caso do apóstolo Paulo, o que realmente os judeus queriam era a sua morte. Por mais que um dos 10 mandamentos ordene claramente não matarás, os piedosos judeus queriam a morte de Paulo. Mesmo estando dentro da lei, uma ordem judicial pode gerar morte numa desapropriação, na cobrança de uma dívida, na guarda de uma criança ou na soltura de um criminoso. Graves consequências podem surgir de processos cheios de palavras bonitas que seguem todas as exigências legais. Precisamos estar atentos. Nunca nos deixar impressionar com belas palavras, belas roupas ou boa educação. As intenções por trás de tudo isso podem trazer grandes prejuízos e até morte. Coloque todas as questões que envolvem a sua vida diante de Deus. Peça para Ele a orientação do caminho mais correto a seguir, ou que Ele te revele as intenções que estão por trás de cada discurso bonito. Somente Deus pode nos dar direção certa e proteção diante de qualquer má intenção escondida por palavras bonitas. Que Deus abençoe muito sua vida e para saber mais sobre o nosso ministério, acesse www.conectecomcristo.org. Conecte, Ministério de Jovens da Igreja Batista Moriá.